Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de personagens 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula, por acaso, na vida, né, eu espero que essa aula faça sentido para você, mas o intuito dessa aula é servir como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso de Jogos e que assistem essa aula comigo ao vivo no Teams. Eu tenho um projeto vazio aqui, né, um projeto vazio, agora vazio, né, do Blender, né, um projeto que eu vou usar para construir um Base Mesh, né? Só relembrando, a gente está nessa etapa do curso, né? A gente teve uma aula de Base Mesh, a gente vai ter uma entrega desse Base Mesh agora dia 3 de setembro, a gente está no dia 22 de agosto. Então a gente vai ter a nossa aula de amanhã, que é uma aula presencial, né? Uma aula que os alunos vão estar comigo ao vivo. É uma aula para eles executarem ou revisarem, né, e, se possível, finalizar o trabalho de malha básica, né, em sala de aula. Então, para não correr com conteúdo aqui demais, não começar a atropelar o conteúdo, eu vou pegar uma imagem, né, e vou tentar fazer o máximo dessa malha básica durante a aula aqui. E aí eu peguei uma imagem um pouco mais decupada do que na última aula, onde eu consigo ver os blocos de músculo, né, os blocos do modelo. E eu fiz alguma marcação de volumes que podem interferir ou não no meu processo de escultura, né? Eu fiz uma marcação genérica aqui só para explicar alguns conceitos, tá? Essa imagem eu já exportei ela para minha pastinha aqui, raiz aqui, né? Então já tem essa imagem separada. E eu vou colocar essa imagem aqui no Blender para começar o trabalho de construção do Base Mesh. Vou criar uma pastinha de referência. Referência. E dentro dessa pasta, né, na visão de frente aqui, sem perspectiva, eu vou adicionar a minha imagem de referência, que é esse Base Mesh aqui. Essa imagem de referência vai ser a minha visão de frente. Então eu vou chamar isso aqui de front. Vou posicionar e escalonar essa imagem, né? Vou posicionar e escalonar essa imagem para que ela fique mais ou menos centralizada, né? Não dá para fazer perfeito, mas mais ou menos centralizada, e algo que seja inferior a 2 metros, né? Não precisa fazer um personagem de gigante, não, né? Então, vamos fazer. Acho que assim tá bom. E essa imagem eu também vou configurar ela, né? Para que ela fique sempre atrás. Ou seja, ela vai sempre ficar por trás. Eu consigo até melhorar o alinhamento de centralização se eu quiser. E eu vou pedir para que ela não apareça em perspectiva. E no ortográfico que ela apareça apenas nos eixos de alinhamento. Então, visão de frente, visão de lado. Inclusive, para a visão de lado, eu vou duplicar essa imagem aqui, ó, usando o Duplicate Linked. E vou rotacionar ela. Vou alinhar ela também aqui, ou no centro, ou algo atrás do personagem, né? Mentira, eu quero rotacionar ela 180 em Z. 180 em Z. Eu quero que o boneco fique olhando para essa direção, porque eu acredito que aí eu vou conseguir modelar ele visto de frente, né? Uma coisa importante aqui, ó, desse alinhamento aqui, qual que é a altura da minha imagem, qual que é a altura, escala, posição, né? Então é bom que alguns desses valores sejam idênticos, né? 87 e 86. Então vamos pôr isso aqui em 87 também. 87 e 87 para poder ter menos variação de altura quando eu for para visão de lado, né?
E esse aqui eu vou chamar de side. Eu não vou fazer o back agora não, mas é o mesmo conceito, né? Então, quando eu quiser ver de costas, né, eu posso colocar a imagem, essa imagem aqui de costas, mas aí para fazer isso, melhor fazer, né? Seria interessante que a imagem só aparecesse de um lado, né? Para quando eu virasse de costas aqui, eu não visse ela, né? Só visse só a duplicada, né? Talvez valha a pena, né? Acho que vou fazer isso. Vamos duplicar ela aqui, ó. Vamos duplicar isso aqui. Alt D é o atalho para duplicar isso linkado. E vou dar um rotate em Z de 180. Ctrl 1 para marcar isso de costas. Grab X para poder alinhar isso no centro. E eu tenho visão de frente, visão de costas, visão de lado, né? E se eu navegar aqui, essas imagens não conflitam, né? Então vamos chamar isso aqui de back. E para ter certeza que eu não vou mexer nessas imagens, que eu não vou selecionar elas, eu vou ligar aqui nesse filtro a opção de seleção e vou pedir para ele trancar todo mundo aqui. Ou seja, agora não adianta eu tentar selecionar, essas imagens estão travadas. Até aqui, pessoas que estão comigo ao vivo, vocês conseguiram pegar? Vocês entenderam? Vamos dar um nome para esse cara aqui. Então eu tenho esse personagem, né? Eu tenho essa referência aqui, ó. Então eu posso colocar aqui a coleção de referência dentro, se eu quiser, né? Se eu achar que vai confundir, né? E eu tenho a coleção que me diz que é o base mesh e a subcoleção que diz que é a referência, né? Então eu consigo localizar melhor as coisas, né? Fica um pouco mais organizado, certo? E aí eu vou começar a adicionar a malha que eu vou usar para construir o meu base mesh. Esse base mesh que eu vou fazer, que é o base mesh do nosso exercício, ele é mirando na parte de escultura, né? Então, não necessariamente quer dizer que vocês vão usar esse base mesh no resultado final, porque vocês vão ver outros métodos e vão ver outras tecnologias, então pode ser que vocês acabem não usando essa metodologia, mas ela é importante, né? A gente chama isso de blocagem, e ela é importante para a gente poder fazer, às vezes, uma estrutura de personagem, tá? Então, com o meu cursor, né? Deixa eu puxar aqui só para vocês verem. Com o meu cursor em 0, tá? Centralizado, e com a imagem centralizada, eu vou adicionar um cubo, né? Tem muitos objetos aqui, eu vou adicionar um cubo. Entrar no modo Edit. Vou dar um Scale nesse cubo aqui. Marcar ele mais ou menos aqui no centro do meu personagem. E vou dar um Subdivide com Smooth. E usando um número baixo de corte, mas que me dê corte centralizado. A maioria eu devo fazer com esses 3 aqui. E aí, o que eu quero? Eu quero achar um volume de frente e de lado que combine com a estrutura do tórax dele, né? Então eu vou usar coisas como escala em Y, né? Vou usar coisas também como Proportional Editing e o Grab do Proportional Editing para poder definir esse relevo da estrutura do tronco dele, né? Lembrando que aqui eu não estou tão preocupado em fazer o peitoral dele ainda.
mais a estrutura do tronco. E aqui eu vou puxar proveniente para baixo. Aqui eu vou testar um mirror, né? Só para a gente poder ter um movimento alinhado aqui. Eu quero fazer o relevo do tórax aqui. E visto de lado é a mesma preocupação. Eu quero selecionar aqui e às vezes rotacionar e puxar assim, né? Só para a gente ter Vou fazer a mesma coisa com o abdômen. Posso usar inclusive o mesmo bloco, tá? Não tem problema nenhum eu pegar isso aqui, rotacionar e transformar. A única coisa que eu tenho que ficar atento eu quero usar apenas o que tiver conectado, né? E eu quero ter certeza que eu estou alinhando isso no centro mesmo do mundo, né? Então, acho que eu vou dar uma escala em Z aqui só para ficar mais com cara de quadril. Eu quero um volume geral do personagem, né? Então não estou muito preocupado com certos aspectos aqui do design, né? Então vou puxar isso para cá. Lembrando que eu estou na PUC, tá, gente? Eu estou no prédio da PUC e tem barulhos ao redor que eu não sei se eles estão sendo gravados. Então, se vocês ouvirem vozes, as vozes são as outras pessoas da PUC, né? Que estão aqui trabalhando. Eu estou na sala dos professores, então a gente tem a presença de outros profissionais aqui, tá? O abdômen, eu vou duplicar aqui de novo essa estrutura. Eu não tenho por que ficar caçando 1 milhão de formas diferentes, né? Se eu achar que está difícil com uma, vou lá e busco uma outra forma, né? Vou atrás de uma outra geometria. Mas eu quero mais ou menos manter esses cortes, né? E essa estratégia aqui de criação. Então, que você tiver que rotacionar ou mexer, né? Então, esse aqui é a estrutura básica do tronco, né? Para a estrutura básica da perna, eu vou ter que criar um mirror, então vou fazer separado. Então, vou continuar aqui pelo pescoço, né? Eu acho que eu não vou fazer tudo assim no duplicate, não. Tá? Não acho que eu vou fazer, não, mas não deixa de ser uma possibilidade. O que eu vou fazer aqui é usar o Shift S, que é esse esquema de alinhar. Vou alinhar meu cursor para o selecionado e vou adicionar um cilindro, que eu quero ele com 8 vértices e com preenchimento triangular. E eu quero escalonar esse cilindro aqui, né, para ficar mais ou menos no espaço do pescoço aqui. Eu vou começar provavelmente pelo centro do pescoço. E eu vou lidar com rotações e extrudes agora. Vou desligar um pouquinho esse recurso aqui. E eu quero também ter certeza que eu estou pegando esse vértice central aqui, né? Então, Scale, Rotate, Extrude, Rotate, Scale, né? Mesma coisa aqui, ó, Scale, Extrude, Scale, né? Aqui eu vou puxar um grab para dentro aqui, Extrude,
para ter essa estrutura. Não estou fazendo trapézio, estou fazendo só a estrutura do pescoço mesmo. Lembrando que o meu pescoço vai ser tampado pela cabeça aqui, né? Então, se eu invadir um pouquinho esse espaço, não tem problema não, né? Então, esse aqui vai ser o meu pescoço. Para a cabeça, eu vou usar a mesma estratégia que eu estou usando aqui de pegar um cubo, dar escala nesse cubo aqui. Eu quero dar um subdivide nesse cubo com 3 cortes. Puxar ele para cá. Scale. E aí, aqui, ó, eu vou puxar esse vértice com o proporcional edit, né? E vou fazer o procedimento aqui de ajustar a escala, né? Por exemplo, parece que a cabeça é um pouquinho mais plana aqui em cima, né? Fica um pouquinho mais puxado aqui nesse espaço, né? Talvez um pouco mais para dentro aqui, né? Um pouco mais plano nesse espaço aqui e talvez um pouco mais rotacionado aqui, né? Então, é aproximado, tá? Não tem por que eu fazer como se fosse preciso, né? É aproximado. Então, esse aqui é o meu torso. Se eu rodar o remesh com aquele nível baixo de 0.01, 0.02, né, a gente vai ver que ele tem a estrutura aqui, talvez até mais ampla, 0.05, é pouco, 0.03, talvez. A gente tem uma estrutura mais ou menos aqui que dá para enxergar os volumes. Não vou usar o remesh por enquanto, não preciso entregar também com o remesh, tá, gente? Vocês não têm necessidade de entregar com o remesh. E aqui tem algumas coisas que talvez eu queira fazer aqui por dentro por causa da natureza de design que eu estou criando. Por exemplo, eu vou duplicar essa parte aqui só por preguiça, tá, gente? E usar essa parte para fazer o trapézio, né? Que é uma estrutura. Deixa eu puxar aqui, grab em Z, grab em Y, rotate. E aqui eu talvez tenha que ser um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais livre assim, né? Só para talvez tenha que puxar um pouquinho mais para fora assim. Tanto que eu vou fazer tanto que eu vou fazer desse músculo passando por trás aqui, depende do tanto que eu quero fazer ele muscular, né? Ou tanto que eu quero fazer ele mais fortinho, assim. Posso fazer assim e assim. E aqui a mesma coisa, talvez eu queira puxar um pouquinho para cima. E um pouquinho para dentro aqui. Z. Deixar assim. Fazer a clavícula numa situação parecida, tá? Então vou pegar o cilindro, né? Mesma coisa, scale, né?
Rotate. Aqui eu vou desligar o mirror por enquanto. Rotate. E Ctrl R aqui só para ter uma divisão. Scale. Grab em Y. Scale. Grab em Z. Acho que eu posso puxá-lo por aqui. Será que eu já aproveito para puxar a jugular? Acho que tá bom. Tá, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou ligar o raio-x. E o raio-x me incomoda muito ele assim, tá? Eu acho pior para ver. Porque quando eu ligo ele assim com uma coisa mais opaca, né? Eu prefiro para localizar as coisas. Mas aqui, ó, eu não acho que eu vou conseguir fazer o espelhamento de tudo que eu quero. Tá? Então, o que eu devo fazer aqui é primeiro uma escala em X até mais ou menos onde eu quiser aqui, né? Então, uma escala em X até mais ou menos onde eu acho que eu preciso. Depois a subdivisão de cada lado aqui. 1, 2, 3. Eu quero mirar aqui nesse cara aqui, mas minha canetinha me ajuda demais. Ctrl R. E agora eu posso tentar ligar o mirror de novo e o proportional editing para fazer uma parte que eu acho que é muito difícil, que é a clavícula, porque ela vai para fora assim e para dentro assim, ela não é um formato muito simples assim de fazer, né? Então, desligar o RX. Então talvez eu precise ver em ângulo, né? E o final dela é onde vai começar o ombro, né? Então ela vai terminar tipo por aqui onde o ombro começa, né? Então eu não quero que fique, por exemplo, umas áreas muito vazias. Tá? Eu vou afundar isso aqui, né? Então, acho que dá pra virar. Acho que dá pra se virar assim. Tem algumas coisas que não tem jeito, eu tenho que fazer espelhado, né? Eu tentei fazer o máximo possível sem usar um mirror, né? O braço agora eu vou fazer ele separado mesmo, né? O braço, a perna, eu vou fazer separado, né? Então, isso aqui eu vou chamar de torso, né? No caso, seria como é base mesh, talvez meio torso ou alguma coisa assim, tá? Se você está fazendo opa, escrevi com 2 L's. Meio torso. E agora eu vou adicionar aqui um objeto, mas eu quero que ele acompanhe essa marcação aqui. Então, Shift S, cursor para selecionado, Shift A, cilindro. E agora, o que eu vou fazer é, eu vou encaixar o meu cilindro na perna, né? Ou seja, ele vai servir para mim como espaço de construção da perna. Isso é mais parecido com modelar do que o que eu fiz até agora.
Se a gente quer mais muscular, a gente pode separar o músculo de fora do músculo interno. Tá? Isso aí é uma decisão de design, na real. Né? Se você quer fazer a coisa mais... com mais cara de músculo, né? Você vai separar o músculo da frente do músculo de trás. Se não, dá para fazer uma massa só, né? Não tem problema. É só ficar atento com aonde que são os relevos, né? Deixa eu pegar isso aqui. Puxar mais ou menos para cá. E deixa eu dar uma escala em Y aqui. Uma escala em Y. Tá? Vou lembrar vocês que vocês podem perguntar e comentar coisas a hora que quiserem, tá? Então, fiquem à vontade para perguntar coisas sempre que quiser. Eu só estou demonstrando um pouco mais específico o que é a nossa atividade avaliativa, né? Deixando uma referência bem explícita do que é o nosso trabalho de avaliação, né? Deixa eu dar uma escala em Y primeiro. Aqui eu acho que o melhor para mim é fazer a escala alinhada. Outra coisa que eu acho que vai ser muito bom para fazer aqui é não trabalhar com esse vértice aqui. Só na hora que eu terminar, né? Então, eu vou puxar isso até aqui mais ou menos. Vou dar uma escala e um grab aqui, né? E aí, tipo assim, depois eu posso vir ajustando o que é o relevo aqui. Se não tiver mais ajustes para fazer, né? Ou seja, se não tiver mais nenhum... Deixa eu ligar o raio-x aqui. Se não tiver mais nenhum ajuste para fazer, eu posso aí dar o extrude e o merge center para fechar. Aqui eu vou dar um scale aqui. Tá bom isso aqui. Como eu estou fazendo a ponta do joelho aqui, eu vou dar uma torcida aqui só para usar como referência aqui de tamanho. Mesma coisa, scale aqui, com uma rotação para tentar achar esse ponto mais largo aqui. Scale em X. Aí um extrude aqui. Pode até ser um pouco mais alto. Scale. Deixa eu dizer. Scale em Y. Grab. Aqui, esses rotates aqui, depois tem como suavizar eles. Eventualmente a gente entra no espaço de ajuste de proporcional de Eating, né? Os ajustes que são necessários para a coisa ter um formato um pouco mais interessante. Extrude, Scale. Aí alguma coisa macetosa que eu estou fazendo é caçar as quinas do desenho. Então o desenho tem uma quina, eu já considero que vai ter um corte ali, né? Então, por exemplo, aqui tem outro, né? E aqui eu vou dar extrude, scale, extrude, scale, grab. Puxar assim para frente. Grab. Scale em Y.
puxar isso aqui com proporcional editing só para ter um pouquinho mais de tempo em tempo. É bom salvar, né? Deixa eu fazer isso. Save as. Home. Base Mesh. Isso aqui tá bem volume já no traseiro aqui. Eu não vou me preocupar demais com esse volume. Não, só com o encaixe mesmo agora. O que eu posso tratar como encaixe da perna, o que eu posso tratar como uma proporção às vezes um pouco mais alinhada com o design ali, né? Então, se eu achar que tem que fazer um pouquinho mais de curvatura, eu vou ali, deixa eu dar um rotate só desse. Massa. No caso do braço, o legal de fazer ele separado é que depois, se eu quiser fazer ele na pose A ou na pose T, fica mais fácil, né? Então, fazer o braço separado ele vai me dar uma vantagem aqui. Talvez o braço eu queira fazer um pouco mais parecido com o que eu fiz do corpo, para poder ter ter uns controles de músculo ali, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu acho que eu posso fechar essa perna aqui. Eu consigo fazer o pé direto. Mas eu vou dar um merge só para deixar a coisa fechadinha assim, lembrando que a gente quer formas fechadas para poder jogar o remesh depois. Meu cursor ainda está aqui no centro, né? Então deixa eu adicionar aqui vamos colocar isso aqui como legs. Meio legs. Meio legs. Meio legs. Podia fazer o braço junto, mas eu sou uma pessoa que tem um interesse por organização que às vezes faz um excesso de divisão, né? Então vamos lá. Shift A, Mesh, cubo. Mesma estrutura de cubo que eu estou usando, que é o subdivide com 3 cortes, para fazer essa forma esférica que é, na verdade, feita de cubo, né? Então ela não tem aquele disco na superfície, né? E aí aqui, ó, eu vou querer provavelmente torcer uma entrada do meu músculo aqui para cá e a outra entrada do meu músculo para cá, né? Então vamos puxar isso aqui e, visto de lado, você vai ter uma forma um pouco mais. Deixa eu dar um scale aqui em Y, um pouco mais de coração, assim, né? Então, deixa eu desligar esse proporcional editing aqui, deixa eu puxar esse cara um pouco para fora, esse cara um pouco para fora aqui, só para. Eu não quero fazer muito cavado, não. O que eu quero fazer é. Deixa eu puxar isso para cá. É onde que a musculatura vai combinar com o final da clavícula, né? Então, por isso que talvez ele tenha um formato no final que seja esse formato mais de coração, tá?
Então deixa eu colocar mais ou menos aqui. E vamos seguir aqui com proporcional digit. Vou puxar esse cara para cima, para dentro. Talvez eu queira rotacionar um pouco mais, puxar um pouquinho mais para cá, vocês. Eu acho que eu não preciso fazer demais aqui, não. Acho que eu posso deixar para escultura se eu quiser. Eu só um pouquinho mais para baixo. E um pouquinho mais espremido aqui em Y. Talvez eu queira uma coisa um pouco mais assim, tá? Vou adicionar um outro cubo. Tá? Vou adicionar um outro cubo. Mesma lógica, tá? Subdivide com 3 cortes de smooth aqui. Vou dar já um scale em Y, em Z aqui na verdade. E aqui talvez eu queira fazer um engordar dele, né? E pensar tipo assim, como que esse músculo aqui, ó, como que ele vai encaixar nesse espaço aqui, né? Como que ele vai encaixar nesse espaço, né? Só para ter uma estrutura um pouco mais marcadona assim. De novo, eu não preciso fazer perfeito não, né? Por exemplo, nesse espaço aqui eu quero fazer uma estrutura que já seja um pouco mais geral aqui, um pouco mais estofada. Algumas coisas eu posso resolver posteriormente, né? Então eu não preciso fazer tudo num tirambaço só, não. Então, deixa eu fazer essa segunda parte aqui do braço. Deixa eu subir. Tá. Deixa eu subir assim. Subir você pra cá. Subir você pra cá. Deixa eu colocar você pra dentro. Deixa eu colocar você aqui. Fora. Só para eu ter uma marcação mais ou menos de volume. E talvez eu queira também puxar um pouco essa parte do ombro aqui. Um pouco mais pra cá, assim. Então eu quero puxar um pouco mais para dentro, assim, né? E aí, tipo assim, aqui tá faltando exatamente a musculatura que viria do peito aqui, ó, né? Mas essa musculatura faz parte do torso. Então, vamos adicionar isso aqui. Deixa eu adicionar separado por enquanto. Fazer assim. Já mexe cubo.
subdivide 3. E aí vamos ligar o espelhamento aqui, né? Deixa eu dar escala em Y aqui, rotate. Quero puxar uns grabs meio agressivos aqui. Meio que dá pra entender de onde é que vai vir, por exemplo, se você quiser fazer um peito feminino, alguma coisa assim, o raciocínio não é muito diferente. Então vai depender se você vai fazer um músculo separado, ou seja, se você vai fazer um para cada. Mesma coisa se você quiser fazer, por exemplo, gomo de abdômen, né? Quando você quiser decupar muito a superfície, mas não vai vir de um espaço desses, às vezes, a musculatura adicional que você quer pôr, né? Valeria para escápula também, né? Ou seja, eu quero volume na escápula, né? Então, né, acrescentar esse relevo aqui, às vezes é melhor você colocar já a geometria que vai fazer esse trabalho, né? Então, no caso, esse aqui eu posso juntar com esse aqui. E aqui, ó, eu vou usar o mirror também, tá? Pra gente poder ver o que está acontecendo melhor. E vamos fazer isso aqui. Eu quero, na verdade, vamos jogar ele para o lado. Eu quero fazer ele mais para cá, assim. E rotate, grab Y. Grab Y. Grab Y. Vamos puxar isso para fora, isso para dentro. Então, assim, se quiser fazer marcações desse tipo, né? Eu vou querer um volume para definir a escápula, ou mesmo a nádega, né? Pode seguir essa lógica, tá? De novo, a ideia de fazer o braço separado é realmente poder girar isso e definir a pose T dele e fazer as deformações necessárias no resto, tá? Mas por enquanto eu vou deixar ele nesse sentido aqui, tá? Vamos pegar essa outra estrutura aqui. Grab. Eu quero, na verdade, dar uma scale em Z aqui só para achatar um pouco o pulso.
15 date. E aí a gente vai puxar isso, tentando achar às vezes o volume da musculatura aqui que entra no pulso. Então talvez eu tenha que puxar essa tela para cima, talvez eu tenha que puxar isso até aqui atrás. Novo, coisas a se pensar, né? Coisas que eu tenho que ir procurando encaixe até encontrar, assim, até falar assim, não, o encaixe ele é aqui ou ali, né? Onde que ele vai ficar melhor. Talvez esse pedaço fosse melhor eu modelar um pouquinho mais, mas tá bom. Tá bom, tá bom. Isso aqui vai me dar uma marcação estrutural com alguma sugestão anatômica que depois eu venho ajustando com a escultura. Mesma coisa a mão e o pé, né? Eu vou fazer separado. Então, Shift S, cursor selected. Vamos adicionar aqui um cubo. E deixa eu dar um scale nele pra gente voltar daqui a pouco. E aqui eu tenho que lembrar de nomear, né? Então aqui é male arms, male arms, e aqui vai ser male hand. Fazer um pouco separadinho aqui só porque W, subdivide, 2, 3. Aqui eu quero menos smoothness, tá? Quero menos smoothness. E eu quero uma escala de Y que me ajude a fazer já a base da mão um pouco mais larga, né? Então a base da mão um pouco mais larga com a palma, né? Vamos considerar que a palma vai ser a parte. Vamos fazer assim, de rotate Z 90 graus. Considerar que essa parte aqui é a parte da palma. Grab. E Y assim, né? Tipo, o mais afundado, mais cavado. Grab em X. Grab em X. Mais afundado aqui, né? Mais estufado na área do dedão. E mais estreito nessa, mais estreito aqui. Deixa eu ver. Aqui. Acho que eu vou fazer mais estreito dos dois lados. E talvez por causa do dedão, se eu fazer o dedão para fora, talvez eu queira um pouquinho mais de curvatura aqui do que aqui, né? Talvez eu queira já sugerir um pouco desse dedo. Eu não vou fazer do mesmo jeito de subdivisão, né? Não vai ser a mesma lógica. Então, deixa eu girar isso. Aqui eu vou querer um subdivide
também com esse smoothness um pouco mais sutil, né? Então, e aí se eu quero fazer o dedo mais comprido, mais curto, isso é outro problema, né? Se eu quero fazer a base mais larga, né? O que eu tenho que pensar é o seguinte: melhor eu ajustar o máximo que eu conseguir de um dedo só, de posição, né, de rotação, né, de encaixe. E que seja os dedos medianos primeiro, né, o indicador, o dedo médio, né, antes de eu sair duplicando. Lembrando que na duplicata eu tenho que mudar a escala, tem que mudar um pouco a angulação dele, tá? Porque a mão da gente não é os dedos todos alinhados, né? Então a gente vai ter essa diferença aqui, né? E uma outra coisa que vai acontecer é essa parte da mão vai geralmente ser um arco mais para fora. E isso vai afetar como que a distribuição dos dedos acontece também. Então, e a altura dos dedos também está subordinada a essa curvatura. Então, deixa eu fazer isso aqui. Vou dar um escape pro mindinho, né? E o dedão, eu vou dar uma engordada nele, né? Um Alt S. Lembrando que o dedão, ele... Deixa eu vir aqui, Ctrl 7. 7, 3, 3, 3, 3. Ele vai sair em ângulo, num ângulo diagonal. Diferente dos outros dedos, né? Então ele não vem da mesma direção. E aí eu tenho que pensar nessas coisas, por exemplo, o scale do dedão na base, que vai virar essa parte gordinha da nossa mão, né? Eu já fiz isso na mão, então uma falange dele vai estar, na verdade, inserida aqui dentro, né? Uma das falanges do dedão, ela está inserida dentro da palma. Então isso pode ajudar a gente a localizar melhor a saída do dedão, né? E ele tem a base um pouco mais gordinha, mas não necessariamente quer dizer que ele é um dedo tão maior que os outros, que eu tenho que perder a estribeira na hora de fazer a marcação. Talvez eu precise fazer isso. Talvez eu precise fazer isso. Talvez eu precise fazer os meus scales vagarosamente assim. Lembrando que parte do que eu vou ajustar aqui depois vem da escultura, também não tem porque eu ficar eternamente nisso, até a mão ficar perfeita, né? Tem que ficar atento só para ele transferir o conceito, né? E aí minha mão ela tá meio para dentro, né? Isso é um outro BO do meu design aqui. Vamos colocar um mirror. Minha mão aqui é um pouco menor e ela tá um pouco para dentro assim, né? Então talvez eu queira esculpir a mão toda antes de fazer o encaixe, né, de onde que ela vai entrar, né? Porque eu tenho que fazer tanto ajuste para poder isso aqui ficar no tamanho certo. Talvez compense eu terminar a escultura toda da mão. E aí, agora eu vou usar o conexão de todo mundo, né, para poder ajustar, né, onde que é o pulso, né, onde que a mão realmente bate aqui com o design.
que ajustar o pulso dele também, não é só o dedão e a mão. Mas, como eu disse, talvez eu queira fazer um trabalho de finalização da mão antes de tentar resolver isso aqui no 3D, né? Eu acho que dá pra entender. Não dá pra acertar 100% também, né? A gente vai... Acho que dá pra entender, acho que dá pra ver que é uma mão, né? Não tá assim, tão miserável que você fala, mas o que é isso que você fez? Né? Como é que chama essa parte aí que você modelou? Meio hand. Eu vou fazer o pé. Vamos pegar aqui um cubo. Mesma coisa que eu fiz em outras coisas, eu vou colocar um mirror para poder ter a diferenciação aqui né, diferente disso aqui, né, eu vou fazer pelo mirror espelhamento, né, então, mais fácil do que fazer tudo alinhado no centro e torcer para esse X funcionar aqui. Deixa eu marcar isso aqui. Aqui. Vou fazer esse extrude até aqui. Scale em Z. E grab. Para marcar isso aqui eu vou desligar o Proportional Edit por enquanto. Grab em Z. E vou fazer esse extrude para cá também. Scale em Z. E aqui de baixo eu quero fazer já uma marcação que é por onde que a curvatura do pé entra, né, para que lado que ela entra, para que lado que ela estufa, que lado que ela é mais contraída e curta, e que lado que ela é mais pontuda, né? E aí, à medida que eu for cortando agora para ajustar esse bloco, vai tomando um pouco mais a forma de onde são os elementos do pé, né? Deixa eu ligar isso de novo, apenas connected. Então, e a mesma coisa aqui, a gente vai arredondar isso aqui, né? E à medida que for cortando, né, à medida que a gente vai pegando esses pontos, deixa eu fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que é scale Z igual a 0, para poder alinhar um pouco isso aqui. Então, à medida que eu for cortando aqui, eu consigo, por exemplo, sugerir aonde que é a entrada do tornozelo, né? À medida que eu vou cortando aqui, eu consigo definir onde é que é a curvatura do calcanhar, para onde que o dedo arredonda mais, né? Onde que o pé estufa mais ou menos, né? Então, se eu cortar aqui, eu consigo ajustar alguma dessas coisas, né? Definir, por exemplo, se a parte de trás do pé é mais arredondada, né? Então dá para ir ajustando isso aqui, né? Deixa eu desligar isso aqui. Dá para ir ajustando essas curvas do pé que vão fazer ou o formato de um sapato ou o formato de um pé mesmo. Lembrando que pé geralmente ele é um pouquinho para fora, né? Então não dá para fazer milagre também não, né, gente? Vamos combinar. Tem que fazer os encaixes.
mesmo às vezes, né? Então se eu tiver que fazer alguma forma mais estufada pro dedão, né? Aqui tem espaço bastante de trabalho, né? E eu posso inclusive fazer esse crescimento aqui do pé, né? Para poder fazer essa junção de forma um pouco mais anatômica e orgânica, levando em conta o ossinho do calcanhar, né? Então vamos fazer mesh at center, né? E aí eu tenho um bloco de pé aqui. Então vamos colocar aqui meio fit, meio fit. E aqui, ó, eu tenho a malha básica do personagem inteiro, certo? Certo. Mas eu quero puxar um pouquinho para fora isso aqui. Um pouquinho mais para... Vocês conseguem ver aí? Vocês estão vivos? Pessoas. Vamos lá. Deixa eu isolar isso aqui. Deixa eu desligar minha referência por enquanto. Deixa eu desligar a referência. Eu vou selecionar todo mundo. Vou dar um shade smooth aqui só pra gente ver a estrutura, né? E vou colocar um match cap, talvez de um single material. Deixa eu ver. Né? Então, isso aqui funciona para eu fazer uma marcação de escultura. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos ver, por exemplo, esse braço com o remesh de 0.05, não, 0.01 talvez, 0.2. Então, talvez eu precise de mais cortes, né? Ou melhorar a angulação. Mas eu não preciso, de novo, para minha entrega, eu não preciso que tenha o remesh, né? Eu preciso mais da marcação de volumes. Vocês acompanharam até aqui? Pessoas, me dá um joia aí se vocês acompanharam até aqui. Era só escrever joia, né, ô Thales? Era só escrever joia. Mas vamos falar do BO agora. Qual que é o BO desse trabalho? Qual que é o que falta? Que é o horário. Não é isso que eu quero abrir, não. Às vezes, seu personagem vai ter peças que vão tampar blocos inteiros da anatomia de forma muito agressiva. E eu preciso saber essas marcações aqui, né? Aonde que meu personagem vai ter uma oclusão que talvez interfira na modelagem. Então, se meu personagem vai ter uma pulseira ou se ele vai ter um detalhe aqui que tampa, vamos lá. Já cylinder mesh
Cylinder. Deixa eu tirar isso aqui. Então vamos considerar essa situação de design aqui, ó. Eu quero tirar o... Vou pensar assim. E... pensar assim, né? E vamos colocar isso aqui de... Então... E vamos fazer um outro aqui. Rotate Z180. Vou fazer um outro aqui. Mas esse aqui vai ser mais curto, né? De acordo com o que eu fiz ali. Grab. Rotate. Scale. Grab. Fazer um pouquinho mais tortinho assim, vamos fazer assim, né? Então, o que são esses aqui? Arm prop, por exemplo, props, né? Arm props. Vamos adicionar também aquele, deixa eu adicionar uma esfera aqui. Esfera. Vou colocar ela com 8 também. Vamos por 12. 12 por 12. 12 por 12. E vamos rotacionar isso em X 90 graus. Vou colocar isso aqui. Acho que nesse tamanho aqui. Grab. Acho que assim tá bom. Acho que assim tá bom. Delete faces. Delete faces. Delete faces. Delete faces. A mesma coisa lá no fundo. Delete faces. Vamos fazer assim. Delete faces. Talvez isso aqui já seja bastante para explicar o ponto, né? Deixa eu ver como é que é o design que está marcado aqui. Ele é até mais abertinho. Ele é até mais abertinho. Então, vamos tirar esse edge loop aqui. Edge loop. E vamos fazer um grab 2 vezes assim. E vamos colocar ele de lado aqui só para ter uma noção do relevo. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos tirar esse edge loop aqui. E vamos dar uma escala em Y aqui. Talvez eu queira tirar, inclusive, mais 2 edge loops assim, só para ele ficar mais geométrico. Vamos colocar um Solidify. Vou aumentar o Solidify aqui um tantão assim. Isso aqui vai ser shoulder plate. Shoulder plate. Shoulder plate. Vou voltar pro meu
minha cor de estúdio com cores randômicas. Vamos voltar para o Smooth. Só que esse aqui eu quero o Alt Smooth. Só para eu ter uma marcação melhor de relevo. Entender um pouco melhor o que eu estou fazendo aqui de relevo. Acho que pode ser assim. E o que acontece com essas peças aqui, ó? Se eu começar a colocar essas peças, então talvez a quantidade de coisa que eu tenho que esculpir talvez seja um pouco menor, né? Então todo espaço que você fala assim, nossa, peraí, eu talvez não tenha que esculpir esse pedaço, ou talvez eu não tenha que esculpir essa parte, né? Então vamos colocar, por exemplo, vamos vir aqui, Shift S, Cursor Selected, vamos colocar aqui um cubo. Vamos fazer a mesma coisa. W, subdivide. 3, Mega Smooth. Scale. E vamos fazer... ele virar uma massa para a orelha, por exemplo. Fiz aqui, mas ia ser bom se eu tivesse feito junto com o braço, né? Tudo bem. Deixa eu fazer isso. P-Selection. Vamos pôr um mirror aqui. Eu quero... opa. Mirror. Mirror. Deixa eu ver como é que tá minha referência. A cabeça está bem maior. Tudo bem. A cabeça está bem maior que a referência, mas isso não é tão complicado, não. Vamos ligar aqui o modo sólido, né, só para a gente poder ver o que eu estou fazendo aqui. O que né? Então, aí beleza, eu fiz esse trabalho todo da orelha, mas aí eu descubro que tem um fone, né? Aí o fone vai tampar a orelha toda, né? Então, aí tipo, pra que eu fiquei tão preocupado com a orelha se ela não vai ser vista, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que marcar no nosso base mesh também, pra gente não modelar nada que não seja útil, né? No design final. E às vezes o base mesh do fone vai ser um negócio bem simples mesmo, né? Às vezes não vai ser nada de muito complicado, mas que vai indicar que você não tem que fazer um trabalho, né? Vamos colocar aqui um torus. Vou colocar ele com 12 por 12, não, por 6. E vamos dar um scale aqui nele. Rotate. Rotate X. 90 graus. Grab.
Vou dar um Scale, Alt S para poder emagrecer a estrutura, né? E aí, opa, eu quero apagar exatamente esse lado aqui, X, opa, X Face, X Face, Ctrl L, Delete Face. Vamos pegar esse aqui e vamos dar um extrude para baixo, assim. Vamos puxar isso aqui também para dentro. Vamos puxar esse conjunto aqui também de faces para dentro. Então, às vezes é só isso. Objeto, Shade Out Smooth, né? Mexer às vezes no valor que ele vai considerar, né? De Smooth ou de Out Smooth. Não precisa sair modelando tudo, 100% não. Tipo assim, não, mas e a roupa, né? E a calça, como é que fica, né? Então, por exemplo, o personagem ele tem uma calça larga, mas a gente pode experimentar alguma coisa nesse sentido, né? Posso fazer a calça por cima da perna, posso fazer o casaco por cima do tronco, claro que eu posso, não tem problema nenhum eu fazer essas marcações todas. As que são mais importantes são aquelas que afetam muito a silhueta, ou seja, se afetou muito a silhueta, é importante que a gente coloque. E se vai tampar muito do personagem, às vezes é interessante por causa disso, né? Eu quero o meu sopro selecionado, e aí vão duplicar a calça, e vamos fazer ela virar a calça, né? Delete vértices, Ctrl L, delete vértices não, vou fazer delete faces, Ctrl L, delete faces. Então, por exemplo, no caso dessa calça aqui, provavelmente para modelar ela, a gente faria esse mesmo processo aqui, né? De ampliar nessas áreas aqui, né? E aqui vamos lá, Scale em Y. Deixa eu pegar aqui qual que é a diferença de um para o outro. Deixa eu... Qual que é como que eu posso relaxar isso aqui para que ele, né, pareça um pouco mais caimento de tecido, né, e menos... Então, provavelmente, isso vai afetar desde aqui, né, desde essa parte aqui para cá, né. Lembrando que provavelmente, se você vai fazer uma calça muito larga, significa que você não vai ter que modelar a perna, né? Mas é meio bom saber, no caso da perna é meio bom saber onde é que estão as dobras, então, né? Então isso muda um bocado a silhueta, mas não é também nada de tão grave assim, né? Outros elementos, né? Como o casaco, né? Tipo, a gente tem aquela estrutura toda do casaco acontecendo por cima, né, do corpo. A gente pode modelar, né? O processo de modelar é semelhante ao processo que a gente viu de
usar o snap, às vezes, para alinhamento. Eu não quero incluir o editado, eu não quero incluir o ativo. Mas às vezes exatamente o espaço de você vir aqui e falar, não, peraí, onde que isso vai pegar no meu personagem, né? Então, aqui tinha uma gola, eu acho. Acho que tinha uma gola. Mas, de novo, se você estiver modelando demais para fazer as coisas, você tem que revisar para ver se isso é realmente importante ou se isso já é a modelagem que você tinha que estar fazendo no modelo high poly, né? Então, ou no modelo final. Eu quero... O que eu quero? Eu quero configurar isso com individual elementos. Eu quero o ativo como minha referência. E eu quero dar um grab aqui só para... Deixa eu só puxar isso para frente. E... Extrude. De novo, eu não acho que para coisas que são muito justas, né? Ou seja, isso aqui é bem justo no final das contas. Não acho que para isso vale tanto a pena fazer a marcação, não, né? Deixa eu desligar isso aqui, deixa eu dar um puxar para frente aqui só para vocês entenderem qual que seria o afetamento do relevo, né? Então, seria eu ver quanto que disso aqui a gente está tampando, mas às vezes a simulação de tecido vai me dar isso, né? Então, eu não sei se é necessário, né? Eu não estou julgando necessário a gente fazer tanta marcação, não. Né? De novo, o relevo que varia aqui na silhueta é muito pouco para a gente poder preocupar. É diferente da beirada da calça, que a silhueta afeta demais, né? Então, mas vamos lá, né? Já que eu tenho tempos aqui, ó, vamos gastar esses tempos. Mas vamos voltar aqui no nosso design. De novo, essa roupa aqui, ó, nesse espaço aqui, né? Deixa eu criar um layer novo. Então, nesse espaço aqui, ela é muito o formato do corpo mesmo. Então, bobagem, eu não vou esculpir. Eu sei que eu não vou esculpir muito músculo porque tá tampando, então não tem por que eu esculpir peitoral, tem que esculpir essa parte aqui, né? Essa parte do braço, né? Então isso vai me ajudar a definir. Por exemplo, no caso da orelha, bom, uma orelha está de fora, então se você vai esculpir uma, então fechou, né? Então é isso mesmo, né? Já a perna, por exemplo, eu sei que eu tenho que esculpir só essa parte de baixo. Então, essas coisas, é para isso que a gente usaria essas marcações, né? Para poder falar assim, não, peraí, deixa eu ver o que é um objeto que está tampando ou um objeto que está escondendo completamente e o que está afetando a silhueta, né? Porque se a gente se ligar aqui nessa referência, né? A silhueta aqui do personagem e a silhueta aqui, elas são muito diferentes, né? O volume que eu tenho para cá, tipo, a assimetria que eu tenho para cá, isso mudou demais a superfície. Né? Mesma coisa isso aqui, ó, isso aqui mudou demais a superfície, né, da perna. Eu tenho um degrau inteiro de informação aqui que eu tenho que pensar, né? A sandália, né, não faz tanta diferença não. Então, pode ficar tranquilo, tá? E aí, pessoas, vamos lá. 8h30, nossa, eu tô até cedo. Deixa eu explicar para vocês. Aqui eu vou chamar de male pants. Male ears.
shoulders. O shoulder plate eu vou deixar. E aí, por exemplo, todas essas peças orgânicas aqui, ó, né, se vocês quiserem testar, por exemplo, como que fica com o remesh, né? Como que o remesh reconstruiria a estrutura ali para a gente esculpir. É bom, né? Você ver se você está criando uma estrutura que vai dar muita complicação, vai dar uma resolução muito alta, né? Ver como que ele está criando essa construção. Mesma coisa se você quiser experimentar, juntar as coisas, também está tudo bem. Mas eu manteria tudo separado. Quer dizer, na nossa entrega a gente vai manter tudo separado, porque se eu for esculpir tudo junto, talvez fique pesado, né? Então eu acho que só vale a pena juntar aquilo que você sabe que vai ficar conectado no final mesmo, assim, né? Então, e mesmo assim pode ser em processo, não precisa ser agora, não. Então vocês podem entregar o base mesh que não tem nenhuma junção, que não tem o remesh ligado. O que eu quero de exercício de base mesh é isso aqui. Esse aqui é o exemplo de um exercício de base mesh, né? Então ele tem a forma, eu consigo entender a musculatura, eu consigo entender a estrutura, tá organizado, né? Tudo nomeadinho, né? Igual a gente sempre pede. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás. Aqui é meio pants, né? E por que base mesh tem que ser assim? Porque se eu quiser usar qualquer pedaço desse base mesh para criar outro personagem, ele está pronto, entendeu? Eu não tenho que fazer de novo. Se eu quiser fazer um outro personagem que tem escalas diferentes, né, eu vou partir dessa malha para poder fazer outros personagens, né? Então, na hora de criar, por exemplo, um corpo novo, às vezes o que eu vou fazer é juntar as peças, né? E editar a proporção, né? Então, vale a pena fazer um bom trabalho aqui para você reciclar conteúdo, tá? Alguma pergunta, pessoas? Deu para entender o que é o nosso exercício de amanhã? Que é a nossa atividade. Então, massa. Então é isso aí, né? Já vou agradecer vocês que vieram e participaram aí da aula. Daqui a pouco essa aula, daqui a pouco não, né? Provavelmente amanhã eu vou subir essa aula lá no Canvas para vocês terem acesso a ela, tá? Essas aulas estão ficando só para vocês mesmos, elas estão ficando não listadas no YouTube, então se alguém achou no YouTube foi por acaso mesmo, né? E aí, amanhã, na nossa aula presencial, já pode chegar colocando a mão na massa, né? Amanhã a gente se encontra.